Se você está passando por um tempo de portas fechadas, de desafios que parecem não ter fim, de lágrimas silenciosas, de perguntas sem respostas, ou de uma fase onde você se sente incompreendido, ignorado, esquecido, eu preciso te dizer algo do céu para sua vida hoje. Não desanime, não perca sua fé. O que Deus tem para você, absolutamente ninguém pode impedir, porque a palavra do Senhor nos garante, bem sei eu, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que Deus prometeu para a sua vida vai acontecer. Não é questão de se, é questão de quando, e vai ser no tempo certo, da forma certa e do jeito perfeito de Deus. Ele não falha, Ele não esquece, Ele não te abandona. E quando Ele decide agir, não tem inferno, não tem obstáculo, não tem pessoa, não tem situação que consiga impedir. Se essa palavra já está tocando seu coração, eu te convido agora, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Porque aqui você vai receber palavras que vão fortalecer sua fé, renovar suas forças e te lembrar diariamente que Deus ainda realiza promessas. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te entregar hoje vai transformar sua visão, te levantar e te lembrar que Deus ainda escreve finais incríveis para quem confia nele. Bora para essa palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Deus é soberano, inabalável e imparável. Quando Deus libera uma promessa sobre sua vida, não existe absolutamente nada no mundo que possa impedir o cumprimento desse propósito. Nenhuma força humana, espiritual, política, econômica ou emocional tem poder suficiente para anular, cancelar ou frustrar o que Deus estabeleceu. Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Ele não espera que tudo esteja alinhado. Segundo a lógica humana, Ele não pede permissão para agir na sua vida. Sua soberania é absoluta. Ele é aquele que comanda céus e terra, que controla os ventos, quem que ordena os mares, que sustenta o universo inteiro. Com o poder da sua palavra, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anuncio, eu salvo, e eu faço ouvir, e ninguém há que possa livrar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus não consulta ninguém para te abençoar. As pessoas podem até tentar te bloquear, te rejeitar, te diminuir ou até conspirar contra você. Mas nenhuma dessas ações tem poder sobre a decisão soberana de Deus. O agir de Deus não depende da aceitação das pessoas. Ele não olha para o currículo, para a condição financeira, para a sua posição social ou para o que os outros pensam a seu respeito. Quando Deus decide te exaltar, nem o inferno inteiro pode te segurar. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. A história de José é uma das maiores provas de que, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, nenhuma circunstância, oposição ou adversidade é capaz de impedir. José era apenas um jovem sonhador, o filho amado de Jacó, que carregava no coração promessas e sonhos, dados diretamente por Deus. Desde muito cedo, Deus revelou a José, através de sonhos, que ele seria exaltado, que estaria em uma posição de honra e que até seus próprios irmãos se curvaria diante dele. Mas nem todos entenderam aquilo que Deus havia revelado. Seus próprios irmãos, movidos pela inveja, não suportaram ver que Deus tinha algo especial reservado para ele. E então tramaram contra José. Primeiro pensaram em matá-lo, mas acabaram vendendo como escravo para mercadores que iam para o Egito. Aqueles que deveriam protegê-lo foram os primeiros a tentar parar seus sonhos. A injustiça não anula o propósito. No Egito, José foi vendido para Potifar, um oficial de Faraó. Mesmo como escravo, José permaneceu fiel, honesto e íntegro, e Deus estava com ele. Tudo que José fazia prosperava.
Ele rapidamente ganhou a confiança de Potifar e se tornou administrador da sua casa. Porém, mais uma vez, José enfrentou uma grande injustiça. A esposa de Potifar, ao ser rejeitada por ele, mentiu acusando falsamente de tentativa de abuso, sem direito à defesa. José foi lançado na prisão. Aos olhos humanos, aquele parecia ser o ponto final da sua história. Quem olhava de fora via apenas derrota, dor e humilhação. Mas Deus via algo completamente diferente. Enquanto o homem via a prisão, Deus via a preparação, o que parecia retrocesso. Era, na verdade, um degrau para o cumprimento do propósito. Deus trabalha onde ninguém vê. Mesmo na prisão, a mão de Deus estava sobre José. Ele ganhou favor diante do carcereiro. Ele que colocou sobre sua responsabilidade todos os presos, Deus o estava treinando em administração, liderança e resiliência, moldando seu caráter para algo muito maior. Na cadeia, José interpretou os sonhos de 2 oficiais de Faraó, o copeiro e o padeiro. Sua interpretação se confirmou, exatamente como Deus revelou, e mesmo após ajudar, José foi esquecido por 2 longos anos. Aos olhos naturais, parecia que tudo estava perdido. Mas Deus não se esquece de nenhuma promessa. O dia da virada chega. Chega então o tempo determinado por Deus. Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. É quando o copeiro se lembra de José, e ele é imediatamente chamado da prisão para o palácio. Diante de Faraó, José não apenas interpreta o sonho, mas também oferece uma estratégia inteligente para salvar o Egito de uma grande crise. Faraó, impactado pela sabedoria que via em José, reconhece que ali havia algo sobrenatural. O Espírito de Deus, visto que Deus te fez saber tudo isto. Ninguém é tão entendido e sábio como tu. Naquele exato dia, José sai da prisão e é colocado como governador de todo o Egito, a maior potência da época. Ele se torna o 2º homem mais poderoso da nação e com autoridade sobre tudo e todos, exceto Faraó. Quando Deus decide língua, o mais impressionante é que os mesmos irmãos que tentaram destruir José precisaram ir até ele em busca de alimento durante a fome. E foi neste momento que se cumpriu exatamente o sonho que Deus havia dado. Anos antes, José, cheio de graça e perdão, declara uma das maiores verdades da Bíblia. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Lição para a sua vida. A história de José nos ensina que nem a inveja, nem as injustiças, nem o esquecimento dos homens podem impedir o agir de Deus. O processo pode ser doloroso. Isso pode parecer demorado, mas é necessário para nos preparar para aquilo que Deus tem. Se hoje você se sente esquecido, preso em circunstâncias difíceis, ou cercado de injustiças, lembre-se, o mesmo Deus que tirou José do fundo da prisão e o colocou no palácio, está trabalhando na sua vida. Ele é especialista em transformar dor em honra, humilhação em exaltação e lágrimas em testemunho de vitória. O que Deus tem para você, ninguém pode impedir. Davi era, aos olhos humanos, o improvável, o menor da casa. Ou quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir o novo rei em Israel, Deus direcionou: enche o teu vaso de azeite e vai enviar Tei a Jessé, porque dentre os seus filhos me provi. Rei Jessé, pai de Davi, chamou todos os filhos, menos Davi. Eliassi, que foi considerado, estava no campo, cuidando das ovelhas. Isso revela algo muito forte. Até quem deveria acreditar em você pode não te enxergar, mas o fato de pessoas te ignorarem não muda o que Deus vê em você. Deus não olha como o homem olha. Quando Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, pensou: certamente, este é o ungido do Senhor.
Afinal, ele abre. Era forte, alto, tinha aparência de líder, mas Deus respondeu de forma poderosa. Não atentes para sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Aqui está uma verdade profunda. Deus não escolhe pela aparência, pela força, pela influência ou pela opinião dos outros. Deus escolhe pelo coração. Deus levanta quem está esquecido. Depois que todos os filhos passaram, Samuel pergunta: acabaram-se os jovens? E Jessé responde: ainda falta o menor, Davi, que está a pastar as ovelhas. Mandaram chamar Davi. Ele chega e Deus fala imediatamente: levante-te, anjo, porque este mesmo teve o improvável. O esquecido, o que ninguém acreditava, foi escolhido, separado e ungido por Deus para ser rei. Isso prova que Deus não se esquece de quem está no anonimato, no campo, servindo, sendo fiel nas pequenas coisas, de pastor a matador de gigantes. Logo depois, Davi enfrenta seu maior desafio. Nenhum soldado de Israel teve coragem de lutar. Nem os irmãos de Davi, nem o rei Saul, mas aquele jovem, cheio do Espírito de Deus, declarou com convicção: porque tu vens contra mim com espada, lança e escudo, porém eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos, Davi derrotou Golias com pedra e funda. Não era sobre força física, era sobre confiança em Deus. E ali Deus começou a exaltar publicamente quem antes foi esquecido. Quando Deus decide te levantar, a história de Davi é a prova de que quando Deus decide te levantar, não importa quem te ignorou, quem te rejeitou ou quem te subestimou, Deus não precisa da aprovação das pessoas. Deus não se limita às opiniões humanas. O que Ele vê em você vale mais do que qualquer título, aparência, oposição. Se hoje você se sente esquecido, desprezado ou invisível, lembre-se, Deus te vê, Deus te escolheu, e quando Ele te levanta, ninguém pode impedir. Esther tinha tudo para ser apenas mais um entre milhares de pessoas esquecidas na história. Era órfã, mulher exilada em terra estranha. E aos olhos humanos, totalmente improvável para ocupar qualquer posição de destaque. Seu passado não era nobre, sua origem não lhe dava prestígio e seu futuro parecia limitado. Mas o que o homem não vê, Deus enxerga perfeitamente. Enquanto o mundo via uma jovem sem muitas chances, Deus estava escrevendo uma história que mudaria o destino de uma nação inteira. Deus posiciona no tempo certo. O rei Assuero, após destituir a rainha Vasti, iniciou uma busca para escolher uma nova rainha para o império. Esta foi levada, juntamente com outras jovens, para o palácio. Aos olhos dos homens, ela era apenas mais uma entre muitas, mas aos olhos de Deus, ela já estava separada e escolhida. O favor de Deus repousou sobre Esther. Ela encontrou graça diante de todos, inclusive do rei que a escolheu como rainha. Isso não foi sorte, não foi acaso, foi o mover soberano de Deus, preparando o cenário antes mesmo que o problema surgisse. Quando o inimigo se levanta, Deus já tem a resposta. Surge então Amã, homem maligno, movido por orgulho e ódio contra os judeus. Ele convence o rei a assinar um decreto de morte, determinando o extermínio de todo o povo judeu no império. Um decreto real, naquela época, era praticamente irreversível aos olhos humanos. Era o fim, uma sentença sem volta. Mas para Deus, não há decreto que ele não possa cancelar. Não há sentença que ele não possa anular. E não há trono que ele não possa derrubar. Você está no lugar certo, na hora certa. Ao saber do decreto, Mardoqueu, primo e pai adotivo de Esther,
envia uma mensagem desafiadora. Quem sabe, se não foi para este tempo que você chegou a ser rainha. Essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Ela revela que Deus posiciona pessoas estratégicas em lugares-chave, no tempo exato, para cumprir seus propósitos. Esta com coragem e fé arriscou sua própria vida. Ela se apresentou diante do rei, mesmo sem ser chamada, algo que poderia lhe custar a vida, e declarou: se perecer, pereci. Essa atitude de fé abriu as portas para que Deus começasse a reverter o cenário. Deus muda cenários, cancela decretos e derruba tronos. O resultado foi sobrenatural. Deus deu o favor a Esther. Diante do rei, a trama de Amã foi exposta. Ele foi enforcado na própria forca que preparou para Mardoqueu. E um novo decreto foi estabelecido, e permitindo que os judeus se defendessem e vivessem o que era sentença de morte, se transformou em vitória, honra e livramento. Mardoqueu, que antes estava com roupas de luto, agora foi honrado. Ele recebeu posição de autoridade e foi exaltado publicamente. Deus virou o cativeiro. Aquilo que parecia o fim se tornou um grande testemunho de intervenção divina. Lição para a sua vida hoje. A história de Stan nos ensina que Mateus nunca perde o controle antes que o problema apareça. Ele já preparou a solução. O que hoje parece impossível, para Deus é apenas uma oportunidade de manifestar o seu poder. Deus muda decretos, cancela sentenças e coloca seus filhos em posições de honra no tempo certo. Se hoje você se sente improvável, pequeno ou incapaz, lembre-se, Deus não erra no endereço, nem no tempo, assim como fez com esta. Ele pode te posicionar, te honrar e te usar para ser resposta onde muitos só veem crise. Quando Deus decide agir, nem o inferno inteiro pode impedir. Agora que você ouviu essa palavra, guarde isso no seu coração. O que Deus tem para você, ninguém pode impedir, nem portas fechadas, nem oposição, nem o tempo, nem as circunstâncias. Absolutamente nada pode frustrar os planos que Deus escreveu para sua vida. Lembra do que está escrito em Jó 42:2. Pensei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus te viu quando ninguém te viu. Ele te escolheu quando muitos te rejeitaram. Ele te separou quando outros te ignoraram. E quando Ele decide agir, ninguém consegue parar. Por isso, sai desse vídeo hoje com essa convicção na sua alma. A promessa está de pé. Deus não esqueceu de você. E no tempo certo, tudo aquilo que Ele falou vai se cumprir. E se essa palavra falou contigo, eu quero te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma palavra e deixa seu like. Isso ajuda demais para que mais vidas sejam alcançadas, mais pessoas sejam edificadas, assim como você foi hoje. E comenta aqui embaixo: o que Deus tem para mim, ninguém pode impedir. Declare isso nos comentários, como um ato de fé. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te levante e te faça viver o extraordinário dele na sua vida. Até o próximo vídeo.